Meu irmão, minha irmã, eu tenho algumas perguntas e um convite para você que já foi ou já foi pastoreado por mim, formalmente ou informalmente. A sensação que eu tenho é que realmente a gente está muito próximo do fim dos tempos, né? Jesus disse que nós devemos, assim como a gente lê a natureza, que a gente deve ler os sinais também e perceber quando o fim está próximo, assim como a gente olha as nuvens e sabe quando está para chover, a gente tinha que também olhar os sinais, os acontecimentos e saber que o fim dos tempos está chegando. E é nítido, não sou eu apenas quem tenho essa sensação, muitas pessoas têm feito essa leitura, você possivelmente tem feito essa leitura. Algo dentro de você tem dito, caramba, a partir de um sinal, de outro, e de cara, Deus está para voltar, o mundo está para acabar. E diante desse fato, da iminência da volta de Jesus, a pergunta que a gente tem que fazer é, cara, eu estou mesmo preparado? Estou mesmo preparada? Quando a gente se pergunta, será que eu estou mesmo preparado? A gente tem que pensar em coisas muito concretas, como por exemplo, Jesus disse que quem não amar Ele acima de absolutamente tudo não é digno dele. Mais do que bens, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que filhos. Ele diz mais do que a própria vida. Quem não me amar mais do que absolutamente tudo não é digno de mim. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: eu realmente amo a Deus acima de tudo? Acima da minha saúde, acima dessa vida aqui? Eu realmente me apego mais a Deus do que as riquezas que Deus pode me dar? Eu realmente me apego mais a Deus do que é uma quantidade de anos mais aqui que Ele possa me dar nessa vida, nesse plano material? Eu realmente amo mais a Deus do que aos meus filhos, do que a minha família, do que a prosperidade financeira, do que a saúde? Será? E algo muito concreto para a gente pensar em, será que a gente realmente ama a Deus mais do que essas coisas? É quanto tempo eu dedico, quanto eu penso, quanto eu me envolvo com as coisas de Deus. E aqui eu não estou falando necessariamente com a religiosidade, Deus de verdade, o relacionamento com Ele, tempo de leitura bíblica, tempo de oração consciente, devota, apaixonante, apaixonada, sincera, real. Quanto eu tenho de momentos com Deus, quanto eu dedico, quanto eu me sacrifico para fazer a vontade de Deus, o que Ele diz que deve ser feito, e não fazer o que Ele diz que não deve ser feito, e o quanto eu me dedico para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, para a busca das riquezas, o quanto eu me dedico para a minha saúde. Isso é um sinal de o que eu tenho colocado em primeiro lugar na minha vida. Para a maioria de nós, a resposta, se a gente for sincero, é: cara, eu realmente tenho que reconhecer que eu não amo Deus acima de tudo. E se a resposta para mim for de que eu não amo Deus acima de tudo, quando eu vou pensar concretamente e objetivamente, a partir das minhas ações e das minhas prioridades, e não apenas subjetivamente dizer, não, eu amo Deus acima de tudo e Ele sabe, não, o que evidencia isso no meu dia a dia? E se eu realmente concluo que não, eu não amo a Deus acima de tudo, eu preciso parar tudo. Eu preciso pedir a ajuda dele e dizer: Deus, me ajuda, porque se o Senhor disse isso é porque é possível para alguém amar o Senhor acima de tudo. E eu quero ser digno do relacionamento com o Senhor, eu quero ser digno da sua amizade, eu quero ser digno do Senhor e, portanto, digno do céu. Porque as pessoas que não o amam acima de tudo, é por essa razão que não tem por que ir para o céu. Porque no céu ele é o tudo. Tudo é Ele e Ele é tudo. Se eu não amo Deus acima de tudo, não tenho o que eu fazer no céu. Se eu não amo a palavra dele, eu não tenho o que fazer no céu. Se eu não amo orar, se eu não amo meditar, se eu não amo pensar em Deus, se eu não amo a maneira dele ver a vida, a maneira dele enxergar a vida, a maneira como ele quer que a vida seja vivida, eu vou fazer o que no céu?
se eu não estou aqui fazendo questão de dia após dia, ir ajustando os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu olhar para a vida, para que eu cada vez mais esteja moldado à vontade, à maneira dele ser e viver, o que eu vou fazer no céu, se lá é essa vontade absoluta dele acontecendo? Então não teria mesmo nenhum sentido. Já se disse que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Uma das estratégias de Faraó, que é figura de Satanás ali na Velha Aliança, nas leis, nos profetas, no Velho Testamento, foi justamente de ocupar tanto o povo, a ponto de eles não terem tempo de pensar em Deus, em pensar em adorar a Deus. Ocupavam muito o povo de Israel. Essa foi a estratégia de Faraó. Nós estamos hoje extremamente ocupados, inclusive com coisas boas, inclusive com lazer, inclusive com descanso, inclusive com atividades religiosas, com coisas boas. Mas não temos tido tempo para Deus. Nós não observamos o princípio do sábado, sob o pretexto e o fundamento de que o sábado foi revogado, era coisa da lei, nós não somos mais escravos do sábado. Sim, mas eu posso não ser escravo do sábado, mas adotar o princípio que o próprio Deus adotou, que antecede a lei do sábado e vigora mesmo após a revogação da lei do sábado, de que o ser humano, como Jesus disse, precisa do sábado. O sábado foi feito para o homem, porque o homem precisa do sábado. Eu preciso parar uma vez por semana com as minhas correrias, com as minhas atividades, com a minha busca do que é próprio meu, do que é próprio material, e me voltar para o espiritual. O não fazermos isso semana após semana, mês após mês, ano após ano, o não fazermos isso coloca a gente num estado de apatia, de cegueira, de propensão para a mentira, para cairmos das mentiras de Satanás, que a gente não tem ideia. E daí o meu convite. Meu convite é para a gente começar esse ano de 2025 num recolhimento, num retiro, para a gente buscar Deus e a sua palavra. E a gente pensar num dia, em 2 dias e 2 noites, de uma sexta-feira no fim do dia, no fim do expediente, a gente encontrar um local para a gente se retirar e a gente ficar até o domingo no final da tarde. 2 dias e 2 noites recolhidos para meditação, para oração, para a busca da essência de Deus e da sua palavra. E nesse período eu estou buscando direção de Deus, mas em princípio eu compartilharia alguns trechos do meu livro Tudo se Resume no Amor, mas de maneira resumida, que a gente possa meditar em 2 dias, mas meditar não só no conteúdo, mas na essência, e buscando de fato o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, e a partir dali com a esperança de que as nossas prioridades em 2025 possam ser reajustadas agora ainda para quem ainda está trabalhando as metas, os objetivos aí, né, os propósitos para 2025, para quem tem esse hábito, e mesmo que já tiver feito e ainda no início do ano dá para fazer alguns ajustes. Então fica esse meu convite. A data está para ser ainda definida, que minha proposta é que a gente converse junto, mas que você que já foi ou é pastoreado ou se sente pastoreado ou já se sentiu pastoreado por mim, seja formal ou seja informalmente, que a gente possa priorizar um momento desse para estar junto. Essa já começa por aí, vai precisar, para priorizar, ajustar realmente, talvez na sua agenda, com a família, agendas profissionais, agenda de lazer, de trabalho, algum ajuste, algum sacrifício vai ser necessário para que a gente consiga realmente separar 2 dias para esse momento de comunhão, e comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, tá bom? Já fica aí, em princípio, agora para fevereiro, algo perto do carnaval, no próprio carnaval, a gente vai definindo isso junto. Deus abençoe.